Falou assim, ó, vocês não querem ir para lá para administrar? O Botafogo manda uma receita, a gente vai pegar os jogadores que terminaram a idade de junho, manda para lá. Que ainda tem contrato, que ainda não tem vai ser usado no contrato. profissional, isso é muito comum, hoje em dia o pessoal fala muito disso. E a gente faz o seguinte... Na época isso não era comum, né? O Não jogador ficava era. encostado, parado, Ficava se não lá, arrumasse o jogado. clube. E vamos pegar também jogadores até 22 anos, do Nordeste, dos contatos que o pessoal da categoria de base tinha, de pessoas que forneciam jogadores, e a gente monta um time lá. Aí, na época, eu lembro bem que era o seguinte, cada jogador ganhava R$700. Esse era o valor. E eu tinha um orçamento de R$50 mil. Então, posso fazer? Pode. Todo mês vai o dinheiro para lá. O dinheiro foi no primeiro e no segundo mês, porque teve uma competição que o Botafogo foi convidado, um torneio em Chicago. Aí o Botafogo recebeu um dinheiro para ir jogar lá. Sendo que os jogadores que foram para lá foram mesclados. Parte dos jogadores do Botafogo mesmo e parte do time B. Certo. Né? E aí entrou um dinheiro e eles pagaram. Só que aí a estrutura que foi montada lá, né, com os profissionais do Botafogo, né, na época o técnico era o Ricardo Barreto, teve preparador físico, teve roupeiro, toda a estrutura era do Botafogo. A gente começou ganhando, né, passando por cima dos times. A gente, no mesmo ano, a gente foi campeão da terceira divisão, foi campeão da segunda, fomos para a seletiva e fomos campeões na seletiva. A gente tem, na época, foram 40 jogos em um ano, 29 vitórias. Que beleza. Né? E aí é aquela coisa, né? O Entrense jogando a segunda divisão. Vamos botar começou aqui, com terceira. Na terceira, subiu para a segunda e classificou para a seletiva, que naquela época, para você ir para a primeira divisão, era seletiva. Né? E aí fomos para a primeira divisão, que foi aquele ano fatídico do Caixão, né? Foi o campeonato de 2002, que você tinha uma verba da Rede Globo, sendo que a federação briga com a Rede Globo, e aí não tem a verba, eu já tinha feito orçamento, né? E mas a tragédia... Vão voltar nessa ascensão. Então vocês vão, montam o time B, tem lá o orçamento, chega no primeiro mês, no segundo mês, e depois não chegou mais dinheiro. Não chegou mais. E eu achei que eu era o mágico, né? que aquilo ali ia ser uma coisa fenomenal, que iam sair jogadores para a seleção brasileira. Você ia vender todo mundo. Aí eu chamei meus irmãos, né? Falei assim, ó, isso aqui a gente vai ficar rico. Vamos botar dinheiro aqui. Vamos botar. Sidney. Nós colocamos isso 800... na segunda, na seletiva, você ainda tá ali botando o time na primeira divisão. Eu não esqueço disso até hoje, e toda vez que eu falo, dá um aperto, sabe? Foram R$800 mil. Que isso? Eu tô falando de valores da época. Que isso? Corrige isso aí hoje. Do ascensão de terceira, segunda, primeira, Campeonato Carioca. Na primeira. Na primeira. Que não teve o dinheiro da... Não teve. Né? Porque qual era a expectativa dos meus irmãos, que eu estava sangrando todo mês eles? Pô, a gente vai subir, vai subir. E aí eles olhavam nos jornais, tá ganhando, vai subir. Subindo, tem o dinheiro da televisão, eu pago parte dos meus irmãos. Ainda sobra um dinheirinho para eu fazer a primeira divisão. Não paguei nada. E não entrou dinheiro da televisão. Mas quando vocês ganham e sobem, aquela história que você está dentro do campo, você vai abraçar o Martinelli, como é que foi isso? Martinelli. Você abraça ele e fala... Porque a gente foi o jogo... Porque a gente teve um sofrimento, né? A nossa guerra na seletiva era com o CFZ, né? E o CFZ folgava na última rodada. E eu folgava na penúltima. Então teve um jogo contra a Portuguesa, que o goleiro era o Max, né, falecido. Sim. E o time da Portuguesa já não tinha expectativa nenhuma. Já estava de fora. Já tinha entregue os pontos já. Né? E o do CFZ era simples. Era só ganhar, era campeão. E aí o que a gente vai fazer? Fomos para assistir o jogo. Aí chega lá no CFZ, faixas. Eu já sabia, CFZ na primeira divisão, parabéns. O Zé Carlos II era um zagueiro,
um branco que jogou no Flamengo. Sim. É seleção, né? Aquela coisa toda. Era só ganhar o jogo, uma falei, rodada antes de terminar o campeonato, o CFZ estava classificado. A gente vai para esse jogo, né? Sofrendo lá para ver. Só que a certeza do CFZ que ia ser campeão, né? Foi uma coisa que mexeu com os brilhos do pessoal da Portuguesa. E naquele jogo o Max agarrou uma sumidade, né? Fechou o gol. No intervalo eu lembro que o técnico era o Adílio. Agora me pegou. O Adílio ou o Andrade? Era um dos dois que eles foram durante algum tempo. Eu acho que era o Andrade. Eu tenho essa dúvida. No intervalo o Andrade vai pro meio do campo xingar os jogadores da Portuguesa que tinham se vendido, né, que estavam jogando. Mas desse investimento dos 800 mil não teve nenhum investimentozinho pro pessoal da Tem Portuguesa, quantos anos? não? Já prescreveu. Já prescreveu. Teve, né? A gente tinha que motivar eles. Os brilhos não eram tanto as faixas, né, Anselmo? A gente tinha que motivar os meninos, né? Uma Coca-Cola, aquela coisa toda. A gente prometeu um bicho, ó, se vocês ganharem do CFZ... Mexeu com os brilhos. Na época, acho que foi R$2.000. Tem R$2.000 para vocês ganharem do CFZ. Porque isso não é feio, pô. Feio é você pedir para perder. Isso é crime. É a famosa bala branca no mala futebol branca. Que existe demais. E aí, ainda existe até hoje. E isso que aconteceu foi uma motivação, né, para o time da Portuguesa. Mas eu acho que quem motivou mais foi o técnico do CFZ. Quando entra no intervalo e xinga os jogadores e fala que eles se venderam, que estão jogando muito. Quer dizer, eu acho que ele queria que eles jogassem, né? Resumo, eles não foram campeão. Aí eu vou... Eles não ganham o jogo. Eles não ganham o jogo. E você vai para a última rodada tendo que ganhar para você do Serrano, né? E a gente ganha lá do Serrano. E aí quando a gente corre para dentro de campo, assim, na minha vida, eu tenho grandes emoções, né? Nascimento dos meus filhos e essa. Ganhar é muito bom, né? Ganhar porra, um título. Tem um troféu até hoje, que eu tive que comprar porque a federação não tinha. Não tinha. Aí eu comprei um. Botou lá a marca lá, campeão. Tá lá, pô, tá lá no escritório. Tá lá. Eu comprei 2, deixei um no Entreresse. Esse é pro clube e o outro lá em casa. Pô, como é que eu não tenho troféu? 800 mil, pô. Como é que não tem troféu? E aí o Martinelli, a gente corre emocionado. Aquela emoção, não sei o que. Martinelli me abraça e falou assim, ó, a pior coisa que aconteceu foi a gente subir pra primeira. Falei, Martinelli, tu tá de sacanagem? Que isso, pô? Se fudeu esse tempo todo e a pior coisa é essa. Tá bom. Porra, deixa de ser, porra... Pessimista, porra. E realmente foi a pior coisa que aconteceu. E aí, a gente sobe pra primeira, os gastos aumentam. Chegou em casa, seus irmãos, porra, ganhamos, agora vai vir o dinheiro. Vai vir o dinheiro. Quando vai pro ano seguinte, no Campeonato Carioca, não tem dinheiro da Globo. Não tem dinheiro, não tem TV, não tem transmissão. E a gente só tomou porrada. Cara.